Não, de maneira nenhuma. O que esse texto está dizendo é que a igreja do Senhor, veja os primeiros versículos, num período de 42 meses, que representa um período de tribulação e de muito problema, a igreja do Senhor, que está sob os cuidados de Deus, que é o grande arquiteto por trás desta igreja, é o grande controlador, é aquele que dá segurança para a igreja. Esta igreja, num período difícil, debaixo dos cuidados de Deus, ela vai testemunhar a respeito da verdade, usando as duas testemunhas fiéis que ela tem a respeito da verdade, que é o Antigo e o Novo Testamento. E ela testemunhará com a eficácia que estava presente na pregação de Elias e que estava presente na pregação e no ensino de Moisés. É isso que está sendo dito neste texto. Agora, o que nós perdemos grandes privilégios na nossa missão, porque nós ignoramos ensinos como esse, e pior, nós não temos fé. Porque o texto do versículo 6 diz algo interessante. Eu quero reler o versículo 6, que fala sobre a eficácia da igreja no testemunho nesses últimos dias. Ele diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Aí nós podemos lembrar, Elias fez isso e Moisés fez isso. Só eles? Não. Olha o que João diz. João diz para nós: tantas vezes quantas quiserem. O nosso testemunho muitas vezes é fraco e covarde, porque nós não conhecemos, ou se conhecemos, não cremos na palavra de Deus. Porque está aqui o texto, diz claramente: nós somos as testemunhas nesses dias, e a eficácia que está sobre nós é a mesma que estava sobre Elias e sobre Moisés. Quem os capacitou para pregar e para fazer aquelas coisas extraordinárias era o Espírito Santo de Deus. E quem habita no nosso coração, porque somos templo dele, é o Espírito Santo de Deus. Por que essas coisas não acontecem hoje? Não acontecem porque, em primeira instância, nossa responsabilidade, nós não cremos ou não ousamos intrepidamente no poder do Espírito de Deus. Segundo, porque é óbvio, isso debaixo do governo de Deus, Deus deve ter planejado um período assim para nós. Mas no que tange a responsabilidade, o ímpeto e o desejo de cada um de nós devemos desejar estas coisas. Porque eu não sei se Deus reservou para nós na próxima década ser uma geração de testemunhas intrépidas assim. Então eu devo sonhar e desejar isso. Nós devemos confessar isso. Eu falei dessas duas testemunhas para vocês, mas não contei toda a história daquele dia que eu ouvi aquela pregação. Naquele dia também passou pela minha cabeça o que eu acredito que passa pela maioria da cabeça, pela maioria das cabeças que ouvem essa história. A vontade de você ser um dessas duas testemunhas naquela interpretação equivocada. Eu não sei quem são, elas ainda não apareceram. E se Deus me der o privilégio de ser uma dessas testemunhas? E durante algum tempo eu pensei nisso, eu podia ser esse pregador, com coragem. Depois de algum tempo estudando esse texto já, pastor formado, eu vi que esse texto diz que todos nós somos essas testemunhas. Que o meu sonho podia se tornar realidade. Porque isso não é o privilégio de dois indivíduos exclusivos. Este é o privilégio da igreja. Ser a testemunha fiel nestes 42 meses de luta e perseguição, que são a descrição dos últimos dias. E todo cristão verdadeiro, autêntico, cheio de amor pelo Senhor e pelas almas, deve sentir o desejo, deve querer, com toda a ousadia, com toda a coragem, na dependência de Deus, ser uma testemunha fiel. Nós não podemos nos acovardar, nos esconder por trás das paredes da igreja, porque este não é o ministério da igreja. O ministério da igreja é o ministério do testemunho. É para isso que o Senhor nos chamou. O capítulo 10 e o capítulo 11 formam um conjunto, um bloco sólido, em que Deus ensina para a igreja: vocês precisam comer o livrinho, e vocês precisam anunciar o livrinho. Você precisa conhecer a verdade, e você precisa dar testemunho da verdade. Essa é a
missão da igreja. A missão da igreja não é fazer com que todos os seus membros se tornem prósperos e ricos sobre essa terra. A missão da igreja não é sair por aí curando os enfermos, não é. A missão da igreja é dar testemunho da verdade. A missão da igreja é anunciar fielmente a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja. Ontem eu estava estudando com os jovens aqui no culto à noite, nós pegamos aquela passagem de Marcos 2, onde alguns amigos se reúnem para levar um paralítico até Cristo. Eles não conseguiram passar pela porta porque a multidão pressionava tanto que eles não podiam entrar. Então eles tiveram que destelhar uma casa, um telhado que era feito de madeira e de barro. Então não é eternite igual esse nosso que você vai lá, pisa, ele quebra. Tiveram que destelhar para descer o cidadão lá. E quando ele desceu, o texto diz que Jesus, olhando para aqueles amigos, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. E aí tinha um bando de religioso resmungão lá do lado. Mas quem é ele para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Aí Jesus, percebendo que estava acontecendo uma coisa, olhou para eles e falou assim: o que é mais fácil eu fazer? Dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda, toma o teu leito e vai? E Jesus fez isso: levanta, anda, toma o teu leito e vai. E o homem levantou, pegou o leito dele e foi. E a pergunta persiste: o que é mais fácil? Curar alguém de uma paralisia ou perdoar pecados? Deixa eu dizer, Deus trouxe, através do seu Filho Jesus, um mundo à existência, dizendo assim: haja, e o mundo veio à existência. Deus fez coisas extraordinárias sobre essa terra com a palavra do seu poder. Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. E alguém tem dúvida de que eles estavam perdoados mesmo? Ninguém tem dúvida. Jesus dizia ao coxo: levanta, anda, ao cego, enxerga, ao mudo, fala. Ele andou sobre as águas, ele mandou o mar se acalmar, o vento se acalmar. Mas para perdoar pecados ele teve que morrer. O Deus que é capaz de fazer todas as coisas para perdoar pecados, ele teve que morrer. O que é mais fácil? Qual milagre é maior? Fazer um paralítico andar ou perdoar os pecados? Não existe nada maior do que o perdão de pecados. Nada. Nada. O esforço necessário de Deus para perdoar pecados é incomparavelmente maior do que o esforço, se é que Deus teve que se esforçar para fazer o mundo. Para fazer o mundo ele apenas teve que dizer: haja. Para perdoar pecados ele teve que entregar o seu. E infelizmente a igreja do século 21 acha que coisa grande é fazer milagre. Acha que a missão da igreja é fazer coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir. A missão da igreja nunca foi essa. E a coisa que as pessoas mais precisam não é disso. Tem muita gente que acha que precisa ir à igreja para ter um emprego, porque está desempregado. Precisa ir à igreja para Deus curar as suas enfermidades, porque está doente. Precisa ir à igreja para Deus restaurar alguma coisa quebrada na sua vida. Nós precisamos deixar claro para os outros que o papel da igreja é dar testemunho sobre a verdade, não é curar ninguém. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer, mas o papel da igreja é proclamar a verdade do Evangelho. Essa é a minha missão. Minha missão não é matar fome, mas se eu puder eu devo. Minha missão não é curar, mas se eu puder eu faço. Minha missão não é arrumar emprego, mas se eu puder eu faço. Agora a minha missão, a missão da igreja é dar testemunho do Evangelho. E nós estamos nos confundindo nesse processo, que a gente está fazendo um bocado de coisa que não precisa fazer e não está fazendo o que a gente tem que fazer. E o que o capítulo 11 está dizendo é isso. Nós estamos vivendo uma geração de gente, que a gente, como é que é? Não é nem mimizinha, né? É nhen. Tudo que você fala, me ofendeu. É uma geração de reclamões. E aí a igreja é um lugar onde você tem que viver pisando em ovo para não machucar, não ferir o ego das pessoas. Sabe o que é isso? Isso aí é falta de entender a missão. Nossa missão é dar testemunho da verdade. Ah, pastor, mas se o senhor falar a verdade que tem que ser dito, fulano vai ficar magoado. O problema dele.
A missão da igreja é ensinar a verdade. O pastor orou e eu não fui curado. Pastor fraco, oração fraca. A missão do pastor não é curar ninguém. A missão do pastor é pastorear. 99% do pastorear é se esmerar no ensino da verdade. Jesus era um mestre na palavra. Porque a missão principal dele era a palavra. No intervalo, quando ele não estava pregando, no intervalo entre uma pregação e outra, as multidões vinham, ele orava, ele ordenava e curava as pessoas. Mas o ofício principal dele era a palavra. Dos apóstolos também é a mesma coisa. E o ofício da igreja é a palavra, é ensinar a verdade. O seu principal ofício é ensinar a verdade. Porque nós somos todos discípulos de Jesus e eu não posso terceirizar o testemunho da verdade. O testemunho da verdade é uma missão minha. É uma missão de cada um de nós. Quando você for ler Apocalipse 11 e você ouvir falar sobre essas duas testemunhas são você. Você com a Bíblia, com o testemunho do Antigo e do Novo nas mãos, de boca aberta, anunciando a verdade. Essas são as testemunhas.